Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados e meio, a sua largura de 1 covado e meio, a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora. E lhe fez uma coroa de ouro ao redor. Lhe fundiu 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos. Num lado, 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E lhe pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 covados e meio, a sua largura de 1 covado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro querubim na extremidade do outro lado, de uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam em frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 covados, a sua largura de 1 covado e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-a de ouro puro. Lhe fez uma coroa de ouro ao redor. Lhe fez também ao redor uma moldura da largura da mão, e o fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Em frente da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os querubins de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também um castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez este castiçal o seu pedestal, as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores. Formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estava 3 copos do feito de amêndoa, uma maçã e uma flor, e na outra haste 3 copos do feito de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Ele fez de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espreitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 covado era o seu comprimento e de 1 covado era a sua largura. Era quadrado e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe fez uma coroa de ouro ao redor. Lhe fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo, a unção e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista.
Fez também o altar do holocausto de madeira, de acácia, e de 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura, era quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar o crivo de cobre, em forma de rede, na sua secadura, embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Ele fez o oco de taubas. Fez também a pia de cobre, com as suas bases de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do oriente, do meio-dia do sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 covados, as suas colunas de 10 e as suas bases de 10. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 covados, as suas cortinas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, purpura, carmesim e de linho fino, torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura na largura de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. As suas 4 colunas, as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata, o revestimento dos seus capitéis, as suas molduras também de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador, em azul, em purpura, em carmesim e linho fino, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata
para fundir as bases do santuário. E as bases do véu para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base, e 2.775 ciclos fez os cochetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de moldura. E o cobre da oferta passou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.